Sejam bem-vindos ao Holy Mind Podcast. Esse aqui é o nosso Holy Post, onde a gente tem como objetivo trazer uma compreensão sobre a palavra de Deus para a sua vida, de forma que ela venha gerar impacto na sua vida. E no nosso Holy Post de hoje, nós vamos meditar em cima de um versículo que se encontra em Mateus, capítulo 5, no versículo 13, que diz assim: Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. É esse elemento muito simples que nós encontramos aí no nosso dia a dia, nas nossas refeições, o qual Jesus ele utilizou para trazer uma compreensão através de parábola para as pessoas que estavam ali naquele contexto. Mas essa mensagem ainda continua ecoando e fazendo muito sentido nos nossos corações como cristão e servos do Senhor. Quando nós falamos deste elemento que é o sal, nós temos que nos aprofundar em tentar entender um pouquinho mais sobre as suas características e sua função. Quando nós observamos isso, nós temos como compreensão que nós devemos ter algumas características como sal e funções como responsabilidade, como servos do Senhor. Então, analisando um pouquinho o sal, nós vamos ver que antigamente o sal ele era utilizado pelos antigos como um instrumento de conservação para os alimentos, de forma a impedir ali a degradação do alimento, o apodrecimento dele. Dessa forma, nós também temos como característica, como um sal da terra, de impedir a degradação do ser humano, a corrupção do ser humano. Dessa forma, nós devemos ter como uma função atuante aqui nesta terra, como Igreja de Cristo, de impedir que a imoralidade entre em nossas vidas, na vida dos nossos irmãos, na vida dos cristãos e do rebanho de Cristo, da noiva do Senhor. Dessa forma, nós devemos ser servos realmente de Cristo, de forma a impedir que o relativismo do mundo, de forma a impedir que as propostas do mundo venham entrar em nossa vida, trazendo degradação e corrupção para as nossas vidas e imoralidade. Dessa forma, como o sal da terra, um dos elementos de função o qual nós temos é a de conservação do ser humano, da conservação do evangelho em nossas vidas e da moralidade. Avançando um pouquinho mais, nós vamos ver que este elemento simples, quando ele é combinado com um outro elemento, nós vamos ver que ele não é o principal, não é quem deve brilhar num prato, né, nas nossas refeições. Ele vai ser só aquele que vai trazer o realce, mas quem brilha é sempre o que está ali no nosso prato principal, pode ser uma salada, uma carne, um peixe, o que quer que seja, o sal não é o principal, mas não pode faltar, porque é ele que vai trazer o realce deste prato. Dessa forma, nós também vamos ver que até mesmo na confeitaria, muitas vezes nós utilizamos o sal para poder realçar o doce. Ou até mesmo naquela laranja que nós descascamos, nós passamos um salzinho em cima para a gente sentir o sabor melhor da laranja. Dessa forma, nós devemos entender como característica e função nossa de servos do Senhor, não é nós o qual deve brilhar neste contexto, mas sim o nosso Senhor. Nós, como servos, devemos apenas realçar o Evangelho, realçar Cristo, a presença do nosso Deus, realçar a vontade do nosso Deus aqui nesta terra. Dessa forma, nós devemos, através do nosso testemunho de vida, através das nossas pregações, através da nossa vida neste contexto de humanidade, nós devemos trazer Cristo, nós devemos fazer Cristo brilhar nesta humanidade, fazer Cristo brilhar nessa sociedade, e esta é a nossa função como o sal, como uma função de realçar. Assim como o sal tem a sua função de realçar o alimento, nós temos a função de realçar Cristo nesta sociedade. Andando um pouquinho mais, nós vamos ver que o versículo ele vai falar sobre a capacidade que o sal ele tem
de perder a sua salinidade, ou seja, o seu potencial de salgar. E aí o versículo nos fala que para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Aqui nós temos algumas coisinhas a ser avaliadas. Primeiro que o sal, antigamente também, ele poderia ser utilizado para tornar um solo infértil. Utilizado por um inimigo, ele vinha, lançava o sal sobre um determinado terreno ali e acabava trazendo infertilidade para aquele lugar. Nós devemos ter cuidado de não estar sendo usado pelas mãos erradas e para propósitos errados, trazendo ao invés de vida, através de abundância, trazendo graça e Cristo, a verdade, nós podemos trazer muitas vezes prejuízo e nós podemos também fazer que as pessoas seja inibida de ter um crescimento através da palavra e da verdade. É quando nós somos usados de forma errada para um propósito errado. Então nós temos que ter também isso em mente, tá bom? Que nós venhamos ser um sal, mas um sal utilizado por Cristo para um propósito real em Cristo. E também tem essa capacidade de perder a sua salinidade. Isso nós vamos ver com o sal que não foi ainda refinado, não foi processado, aqueles que a gente encontra em abundância até mesmo no Mar Morto, né? Ali muitas vezes nós vamos ver montanhas e montanhas de sal que está ali porque perdeu a sua salinidade, perdeu o seu potencial de ser sal. Como que isso acontece? Porque o sal que está na superfície, ele tem contato com outros minérios, e esses minérios ele vai trazer, ele vai corromper o sal e vai fazer com que ele perca a sua capacidade de salinidade. E aí para nada ele mais serve, por isso que está ali jogado, ou vai ser jogado simplesmente, ou vai ser utilizado simplesmente para ser jogado fora, como fazia no contexto antigo, pelos romanos, era jogado para ser pisado. Então nós vemos aí que nós devemos ter um cuidado muito grande de não ter contato, como o sal tem um contato com outros minérios que tem a capacidade de corromper ele e tornar ele infuncional, né? Nós também podemos ter tirado de nós essa capacidade de ser sal da terra. E como que isso acontece? É quando nós cedemos às propostas do mundo, é quando nós cedemos à corrupção do mundo, é quando nós deixamos elementos externos entrar em nossas vidas, né? Vai entrar em nosso coração e vai nos transformar simplesmente nesse minério que para nada mais serve do que para ser lançado fora. Nós temos que tomar muito cuidado para não sofrer este prejuízo, né? Muitas vezes nós estamos dentro da casa de Deus, nós estamos servindo ao Senhor e aos pouquinhos nós deixamos, através de amizades tóxicas, muitas vezes através de um convívio familiar mesmo, dentro do nosso ambiente de trabalho, ou até mesmo em redes sociais, nós começamos a deixar que elementos vão entrando em nossas vidas, vai mudando a nossa mentalidade, né? Ao invés de nós pensarmos cada vez mais em ser sal da terra, em realçar o evangelho, em realmente fazer parte no rebanho de Cristo, aos pouquinhos nós vamos aceitando a corrupção do mundo, as propostas mundanas, e nós vamos deixando isso entrar em nossas vidas, e quando nós menos percebemos, nós já estamos fazendo parte de um monte, né? De um monte de pessoas que já aceitou qualquer proposta e acaba sendo cristão, nem podemos dizer mediano, mas simplesmente cristão que já não tem como um propósito deixar que Cristo brilhe em sua vida e também levar a palavra de Deus para outras vidas e acaba dando muitas vezes um mau testemunho. Então nós temos que ter todas essas características que o sal ele nos traz, nós devemos ter em mente, para que nós venhamos empregar em nossas vidas, para que nós venhamos trazer
para as nossas vidas, através dessa breve compreensão que nós tivemos aqui, que você venha a analisar melhor o cristão que você tem sido e que você possa ser o sal da terra, que você possa realmente se alimentar da palavra de Deus, de forma que ela venha cada vez mais produzir na sua vida essa capacidade de você levar o sal para outras vidas. Uma das capacidades que o sal ele tem é essa de trazer muitas vezes a sede, né? Quando nós comemos uma comida, por mais que ela não esteja salgada, mas muitas vezes nós temos aquela vontade ainda de tomar uma água, de tomar um suco, e que nós possamos ter também na nossa vida, no nosso ministério, ou independente de qual que você exerça, é um ministério na área infantil, é um ministério para jovens, é um ministério dentro do círculo de oração, é um ministério dentro aí dos obreiros, da pregação, ou seja, qualquer ministério, que nós possamos ter essa capacidade de provocar nas pessoas sede por Cristo, sede de Cristo, sede do Evangelho. Eu agradeço muito essa oportunidade o qual você tem dado. Nesse breve momento, qual nós, através do Holy Post, trazemos uma mensagem rápida e de reflexão. Antes de terminar esse vídeo, eu gostaria que você fosse parte também deste ministério, o qual nós temos como objetivo expandir o reino de Deus através da palavra. E como que você pode fazer isso? Simplesmente dando um gostei aí no nosso vídeo, porque isso faz com que o algoritmo da plataforma entenda que esse vídeo ele é relevante não só para você, mas para outras pessoas. Dessa forma você pode ser um semeador junto conosco. Isso mesmo, você pode semear a palavra de Deus para outras vidas, para pessoas que, assim como você, precisa cada vez mais ouvir sobre a palavra de Deus. E nós estamos vivendo num mundo onde nós precisamos cada vez mais e mais e mais transmitir a palavra de Deus para muitas outras pessoas. Você pode fazer isso dando um gostei aqui nesse vídeo e também compartilhando esse vídeo. Compartilhe com as pessoas. Não se importe se elas vão ver, se elas vão assistir, mas compartilhe. Derrame essa semente em outras vidas. Muito obrigado, ficamos por aqui e continue nos seguindo nas nossas redes sociais, no nosso Instagram e também aqui fazendo parte do nosso Holy Mind Podcast.